Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Aposto que não, porque tá tudo uma merda, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu estava vivendo a minha vida normalmente quando eu recebi uma mensagem no Twitter dizendo investigae. E o senhor Bored Lian me mandou um vídeo sobre um espanhol que diz estar preso em 2027 e ele pede ajuda pra voltar pra 2021. Esse tal espanhol, ele gravava vídeos andando pelas ruas vazias da Espanha sem pessoas e sem animais. E como a boa, curiosa e desocupada que sou, eu decidi pesquisar absolutamente tudo sobre esse caso com a ajuda dos meus queridos inscritos. Então vamos lá, vamos entender essa história. A história que viralizou no TikTok, ela começou no dia 13 de fevereiro de 2021, quando um usuário chamado Único Sobrevivente, ou Javier, postou o seu primeiro vídeo dizendo ter acordado no dia 14 de fevereiro de 2027. Inicialmente, ele não explica o que aconteceu, ele só diz que ele acordou em 2027 e não tinha ninguém em lugar nenhum. Ele vai num shopping e não tem nada nem ninguém. Ele anda pelas ruas, nada. Ele vai na praia e não tem absolutamente ninguém. Atualmente, esse vídeo tem cerca de 8 milhões de visualizações. E por incrível que pareça, apesar de se passar em Valência, na Espanha, essa história chamou muita atenção dos brasileiros. Depois desse primeiro vídeo, ele postou vários outros vídeos tentando provar que ele realmente estava em 2027, que não tinha ninguém. E aí ele entra no metrô e tá completamente vazio. Ele entra no aeroporto e anda pelo aeroporto e não tem ninguém, não tem uma alma viva. Ele grava alguns vídeos respondendo usuários, por exemplo, entra em um restaurante pra gente acreditar em você. E aí ele vai lá e entra no restaurante que tá tudo bagunçado, tudo cagado, não tem ninguém. Ou então, entra numa escola e grava um vídeo aí pra nós ver. Aí ele vai lá na escola vazia e grava um vídeo e não tem ninguém. O mais estranho nessa história são os lugares que ele vai. Tipo assim, ok, não tem ninguém na rua, só que, velho, ele vai nos lugares que não tem como não ter ninguém, sabe? Ele vai no Palácio de Marquês. Marques ou Marquês? Eu acho que é Marquês. Ele vai no Hospital General Universitário de Valência. Tipo assim, dois lugares que deveriam ter pessoas, mesmo que seguranças. E não tem ninguém, cara. Ele foi num hospital. E, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia. Então, é de se esperar que um lugar como um hospital esteja cheio de gente. Ou sei lá, pelo menos com enfermeiros passando. Mas não tinha ninguém. E nem dá pra dizer que é um hospital abandonado, porque tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, só que não tem ninguém. Ele vai em um estádio, é o estádio de Metala, se eu não me engano. E aí ele entra e não tem ninguém, e aí ele vai lá dentro do vestiário VIP. Pelo menos eu acredito ser o vestiário VIP. Ele vai em um zoológico. Tipo assim, zoológico tem animais e pessoas. Só que ele vai no zoológico e não tem ninguém. Não tem nem pessoas e nem animais. Não tem nada. Ele vai em um hotel completamente vazio. E o mais surpreendente pra mim, de fato, foi a instituição militar. Cara, por essa eu não esperava, porque realmente não tem como você entrar numa instituição militar e ninguém te barrar ou pelo menos perguntar o que você tá fazendo. Mas não, ele entra e não tem nada. E o mais curioso de tudo isso é que ele tem chaves. Ele abre esses lugares com a chave que ele tem. Tipo, onde você arrumou essa chave? Tem outros lugares também, barbearias, farmácias, mercados. Ele entra em uma loja de carro, ele pega o carro e ele vai embora. E ninguém fala nada, até porque não tem ninguém, em tese. Ele entra na Guarda Civil, velho. Na Guarda Civil e não tem ninguém. Obviamente que isso viralizou pra caramba. Ele conseguiu cerca de 2 milhões de seguidores. E no Instagram ele tem 247 mil. E claro que esse número pode ter mudado, né? Foi quando eu escrevi o roteiro. Ele tem um vídeo com 13 milhões de visualizações, que é o vídeo em que ele vai no refúgio. Só que também tem outros vídeos com várias visualizações. Enfim, o cara ficou grande. E aí, como esperado, todo mundo começou a criar teorias, tentar descobrir se aquilo era verdade ou não. Mas não só isso. O pessoal queria saber qual que era a história dele, afinal. Por que ele tava em 2027? E por que ele? Porque ele era tão especial. Em um dos vídeos dele, ele vai até o hospital em que ele supostamente acordou, o Hospital Geral Universitário de Valência, e lá ele encontrou uma ficha e também um olho de Santa Luzia, um colar. E a ficha dele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui pra ler pra vocês. Registro de entrada, aí tem o número de registro. Aí tem a data da ficha, dia 10/2 de 2021, horário 5h47, eu não sei se é 5 da manhã ou 5 da tarde. Tipo de ingresso, urgente. Dados do paciente, nome, Javier, apelidos, desconhecido, sexo masculino, estado civil, desconhecido, endereço, desconhecido. Aí tem aqui motivo da entrada no hospital. O paciente entrou em estado de coma, inconsciente, sem responder a ordens verbais ou outros estímulos. Aqui embaixo também tem objetos pessoais do paciente. Aí fala que o paciente só entrou com um colar, o colar que ele encontrou, e que esse colar foi guardado e aí ele achou o colar depois. Além dessa ficha e do colar, o Javier entrou no refúgio que eu falei, e lá dentro ele encontrou uma carta
e eu vou ler a carta pra vocês, e essa carta explica a história dele basicamente. Javier, provavelmente não te lembras quem tu és. Acreditamos que nunca será capaz de se lembrar. Mas nós não perdemos a ligação com você, você vai entender o porquê. Você vai encontrar estes planos e papéis porque você deve construir uma máquina do tempo, que é exatamente como a que usamos em 2027 com você. Esperamos que tenha o seu olho de Santa Luzia, é muito importante. Nós o enviamos de 2027 a 2021 para cumprir uma missão, mas devido a uma falha no espaço-tempo, você não conseguiu chegar até o fim. Você está agora em uma dimensão entre os 2 anos, 2021 e 2027, em que provavelmente não há seres vivos. Pedimos calma, pois não podemos dar-lhe mais ajuda. Esperamos ouvir de si em breve. Cumprimentos. Quem enviou essa carta, nem a gente e nem o Javier sabe. E ao que parece, ele tem que construir uma máquina do tempo. Muito fácil, né? Você tem que construir todo dia. Outra coisa que ele explica, que muita gente questionou, com razão, é como ele tem luz e como ele tem internet. Ele diz que como ele tá preso em 2027 e 2021, tecnicamente as coisas que estão nesse universo dele, paralelo, são de 2021, incluindo a internet e a luz. As datas dos vencimentos dos produtos, datas em papéis, como na ficha que ele encontrou, por exemplo, são todas datas de 2021. Porém, todos os eletrônicos estão com data de 2027. Como, por exemplo, nesse vídeo aqui, em que ele pergunta a data pra Alexia e ela fala que eles estão em 2027. Em um certo vídeo, ele vai até um cemitério e tem flores frescas. E aí perguntam pra ele como isso é possível. Se não tem ninguém, como o diabo tem flor fresca lá no cemitério? E aí ele explica que todo dia que ele acorda, as coisas mudam ao redor dele, que as coisas elas mudam de lugar ou elas mudam de aparência, alguma coisa do gênero. Para tentar fazer uma conexão com o nosso ano de 2021, o Javier, ele esconde objetos e quadros em lugares específicos e aí ele dá as coordenadas. Outros usuários encontraram esses objetos e gravaram, mostraram, tipo, olha, encontrei a Javier. Mostrando que é possível pro Javier entrar em contato com a gente, não só pela internet, mas também pessoalmente. Assim, de fato, é curioso ele andar pelas ruas e não ter absolutamente ninguém, nem animais. Tá que a gente tá numa situação complicada, mas ele entra em uns lugares que você fica, véi, não tem como não ter ninguém. É estranho ele entrar em lugares tão importantes como a Guarda Civil ou instituição militar e ninguém fala nada. Mas o problema, meu querido Javier, é que você caiu nas mãos da detetive Verônica e nós iremos investigar. Eu reuni os meus inscritos e nós começamos a investigar e a especular sobre esse caso, mas eu vou deixar as teorias pro final do vídeo, vamos por parte. Vamos começar pela pandemia, a gente precisa falar sobre isso. Em 2020, o país que mais foi afetado na Europa foi a Espanha, a coisa tava feia. O país decretou estado de emergência e ele entrou em lockdown total. Eu não vou falar muito disso pra não dar gatilho, porque senão eu vou chorar, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas a questão aqui é, realmente, não tinha absolutamente ninguém na rua, porque tava tudo fechado. Então seria muito fácil eu pegar minha câmera e eu sair por aí falando tipo, olha gente, todo mundo foi abduzido, não tem ninguém na rua, eu tô sozinho no mundo. Claro que você tá sozinho no mundo, meu filho, tá todo mundo em casa. Em um vídeo do Javier, ele mostra um cinema e entre os filmes em cartaz, nós vemos Mulher Maravilha. Debatendo no Discord, pensamos que os vídeos dele poderiam ter sido gravados em 2020, quando a coisa tava feia, e eles só estavam sendo postados em 2021, justamente porque tava muito mais vazio em 2020. Isso explicaria o cartaz da Mulher Maravilha que saiu em 2020. E também explicaria porque tudo tá tão vazio. Mas tem 2 furos nessa história. Primeiro, eu disse que a pandemia foi bem feia na Espanha em 2020, então como seria possível ele sair por aí, entrando nos lugares e gravando sem ninguém falar absolutamente nada? Não tem como. Ele é o quê? Um agente do FBI? Não tem FBI na Espanha, né? Mas o que ele é pra sair por aí andando gravando? Ele é importante? A gente até questionou a chance dele ser um militar. Só que por que um militar andaria pela rua gravando e depois gravando TikTok, dizendo que tava sozinho no mundo? Não faz muito sentido. Eu acho que militares têm muito mais coisa pra fazer. Tô errada? E sobre o cartaz da Mulher Maravilha, isso não seria exatamente uma prova de que os vídeos foram gravados em 2020, porque se eu for no cinema da minha cidade hoje, agora, o filme da Mulher Maravilha ainda vai estar em cartaz. Não é como se tivessem lançado vários filmes. O debate real foi em como ele entrava nesses lugares. Tipo assim, obviamente ele não está em 2027, obviamente. Só que a gente queria entender como que ele fazia isso, como que ele gravava nos lugares que não dava pra gravar. E pra isso, nós pegamos todos os lugares que ele foi, ou pelo menos quase todos, e nós visitamos os sites de cada um deles. Primeiro, o Palácio de Marx. Eu olhei o site e eu descobri que é possível visitar o palácio e tirar fotos. Você só não pode tirar foto com flash normal. Mas teve uma parte que me chamou a atenção.
Fotografias e gravações que requeram o uso de tripés e holofotes só podem ser tiradas durante o horário de fechamento do museu e durante o horário de funcionamento do escritório. Se você quiser tirar fotos do museu para fins publicitários ou jornalísticos, pelo que eu entendi, você só precisa enviar suas informações uma semana antes e aí você pode ir lá tirar as fotos. Eu não vou dizer com certeza, mas se o Javier for um jornalista ou simplesmente alguém que trabalha com a mídia, ele pode fazer as gravações durante o horário de fechamento e por isso que não tinha ninguém. E se isso é possível no Palácio de Marquês, eu imagino que não seja tão difícil fazer o mesmo nos outros lugares que ele vai, como no Museu de Artes, por exemplo. Também não é difícil imaginar que as ruas estão vazias em um certo horário, justamente com o que tá acontecendo no mundo. Por exemplo, se eu for no centro da minha cidade às 6 da manhã, realmente vai estar tudo vazio e tudo fechado. Ou se eu for 8 da noite, vai estar tudo vazio e tudo fechado. A questão é que ele vai em uns lugares, por exemplo, o metrô, e tá vazio. Não tem um horário em que o metrô fique vazio, só quando ele tá fechado. E eu acho que o metrô não fecha, né, 24 horas, pelo menos eu não sei na Espanha. Mas ainda assim, sempre tem alguém. Uma das teorias, e provavelmente de fato ele fez isso, é que se tinha alguém na filmagem, tipo 3 pessoas na rua, ele tirou com Photoshop. E como eu disse, tem uns lugares que são realmente difíceis de explicar, como os estádios ou a guarda civil. Tipo assim, tá bom, pode ter pouca gente ou pode não ter ninguém, mas como ele conseguiu entrar? Essa é a questão. E o mais curioso, ele tinha a chave desses lugares. A gente se perguntou como diabo ele arrumou essas chaves. Tipo assim, mesmo... Não, tá, mesmo se ele estivesse em 2027, onde ele achou essa chave? Deixaram debaixo do tapete pra ele? Não faz sentido. Eu continuei procurando e olhando os sites dos lugares em que ele foi. De alguns lugares, a gente realmente não conseguiu achar nada. No máximo, o horário de funcionamento, só que isso não ajuda em nada. Mas, como já dizia Dona Maria, vulgo minha avó, quem procura, acha. Muita gente comentou sobre o zoológico porque não tinha ninguém e porque tava vazio. Não tinham pessoas ou animais, tipo, meu Deus, como explica isso? E, na verdade, a explicação é bem simples. Entrando no site do zoológico, eu descobri a seguinte coisa. Por razões biológicas, algumas instalações podem permanecer fechadas e alguns animais podem não estar na área de exposição. Isso explicaria porque não tinham pessoas e também explicaria porque não tinham animais. Como eu disse, alguns lugares são até simples de explicar, outros lugares são difíceis, mas eu acho que todos têm uma explicação. É só porque a gente não sabe como funcionam as coisas lá na Espanha. Tipo, valores, se tem como alugar. Então é difícil ter certeza. Mas como eu disse, se você entra no site de algum desses lugares, você consegue descobrir a resposta muito fácil. Agora, vamos às teorias. A primeira teoria é de que ele é alguém muito rico e que ele aluga esses lugares só pra gravar. Eu argumentei que se esse fosse o caso, ele tava gastando muito dinheiro, ou pelo menos um dinheiro considerável. Então eu imagino que se ele estivesse fazendo isso, seria pra algum tipo de marketing, pra lançar alguma coisa ou pra receber algo em troca, pelo menos. Várias pessoas dizendo que ele conseguia entrar na Guarda Civil porque ele era muito rico e tinha amigos poderosos. Eu sinceramente acho que se ele fosse tão rico assim, tão poderoso, ele não estaria fazendo coisa pro TikTok. Eu não acho que gente rica perca seu tempo com TikTok, criando teoria de que tá em 2027. Se você tem poder pra entrar na Guarda Civil quando você quiser, você não vai gravar um TikTok, tá ligado? Não imagino que você vai fazer isso. A segunda teoria é de que ele é louco e ele realmente está em 2027, ele acredita nisso. Eu achei essa teoria improvável, porque o que ele faz parece ser muito bem pensado e teve um planejamento, você consegue perceber que foi planejado. Então eu não acredito que ele seja doido ou que ele esteja endoidando. A terceira teoria é de que é um jogo ARG. Essa teoria eu acho ela bem possível. Ele tá usando uma plataforma popular pra ganhar visibilidade com o jogo dele. Uma coisa que eu percebi é que a história dele, no fim das contas, é bem simples. Alguém perdido no mundo, alguém que viajou no tempo e não sabe como voltar. Talvez ele seja só um artista contando uma história. Pode ter fins lucrativos ou pode não ter fins lucrativos. A quarta teoria é de que tem uma grande empresa por trás disso, que eles vão lançar algo grande, ou um filme, ou um jogo. Mas eu pensei, cara, será que uma empresa grande apostaria numa coisa assim? Não seria mais fácil fazer um vídeo viral, como várias outras empresas fizeram? É muito mais fácil do que você... Não é perder o tempo, mas, tipo, gastar tempo e dinheiro só pra contar uma história longa como a dele, porque ele posta vários vídeos, não é só um vídeo. Então, eu não imagino que uma empresa gastaria tanto tempo e dinheiro em vários vídeos assim, sabe? Até porque os primeiros vídeos dele tiveram muitas visualizações. Os vídeos mais recentes não tem tantas assim, tipo assim, tem bastante. Mas, olhando como uma empresa... Eu não acho que seria um bom dinheiro gasto nisso, sabe? Um vídeo tá bom, viralizou, acabou, fiz minha parte. Agora,
12 vídeos sobre o assunto, acho que é demais pra uma empresa. Posso estar falando bosta, porque eu não trabalho com empresa nenhuma, mas tudo bem. A quinta teoria é de que é um grupo indie fazendo algum tipo de trabalho, ou um filme, ou um livro, ou um jogo. Eu levantei essa hipótese de ter mais pessoas envolvidas nisso, que poderia ser um grupo com uma renda ok. Quando ele deixou pista para as pessoas de 2021 encontrarem, outros usuários realmente encontraram essas pistas, só que a gente foi lá e stalkeou alguma dessas contas, e elas parecem contas fakes. Tinha um usuário que ele curtia vários vídeos, várias coisas, mas ele só tinha postado um vídeo, justamente o vídeo dele encontrando o que o Javier tinha escondido. Olhando a foto desse usuário e olhando a foto do Javier, cara, parece a mesma pessoa. E olhando a mão dos dois, também parece a mesma pessoa. Porém, outras pessoas também acharam as coisas que o Javier tinha escondido, o que me faz pensar que outras pessoas possam estar envolvidas, e nem sempre é o Javier gravando os vídeos. Por exemplo, no hospital. Ele entrou no hospital e andou como se nada tivesse acontecido. Pode ser que alguém que tenha acesso a esse hospital gravou, mandou pra ele e ele fez como se fosse dele. O que dá pra perceber é que a pessoa que tá por trás disso, ela sabe o que ela tá fazendo. A qualidade da filmagem é muito boa. A câmera, tipo, não treme. Ela grava tudo bonitinho, certinho. Não sei se ele grava com o celular. Não sei se... Eu acho que ele grava com a câmera, na verdade. E é, tipo, boa qualidade. Acredito que tenha um Photoshop aí. A gente disse que poderia ser tudo computação gráfica e que era uma cidade falsa, mas eu acho que seria too much, eu acho que seria muito grande. Não sei se ele daria esse trabalho todo. Enfim, eu sei que a gente passou um bom tempo olhando o TikTok e o Instagram dele. Meu Deus do céu, a gente ficou o dia inteiro olhando esse caso. No fim, nós não temos nenhuma grande conclusão sobre como ele faz e qual é o objetivo de tudo isso. Ao mesmo tempo que tem muita informação, não tem. Eu acho que o que a gente pode fazer é esperar pra ver o que vai acontecer. Eu acredito na teoria de que é um jogo. Também acredito na teoria de que tem mais pessoas envolvidas. E também acredito que ele seja só um cara contando uma história. Tipo, só porque ele quer fazer isso. A todos que participaram, muitíssimo obrigada. Foi muito legal. A gente ficou o dia inteiro olhando esse caso. Vocês me ajudaram demais. Se você quiser participar da próxima investigação, é só você entrar no meu servidor do Discord. O link estará aqui na descrição. Com certeza a gente vai fazer isso mais vezes. Muitas informações aqui eu só consegui por causa dos inscritos me ajudando. Então, cara, foi muito legal. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Um beijo, vocês são incríveis. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de dar like se você quiser. Não se esqueça de se inscrever se vier a calhar. E se você quiser me ajudar, você também pode virar membro do canal. As minhas redes sociais estão na descrição, assim como meu servidor do Discord. E é isso. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.